Olá, eu sou o professor Paulino, da disciplina de Matemática, e na aula de hoje nós vamos observar, pessoal, aqui nós vamos estudar um pouco sobre arcos e ângulos, só que todos eles direcionados ao estudo da circunferência, tá bom? Dentro desse conteúdo de arcos e ângulos, na circunferência, interessante aqui, pessoal, arcos e ângulos na circunferência. Nós vamos observar, primeiro, nós vamos diferenciar a circunferência de círculo, logo em seguida, o que é um arco, né? Como que a gente representa um arco, ângulo central, né? E ângulo escrito. Esse vai ser o programa desta aula aqui, de forma específica, tá bom? Continuando. Circunferência e círculo. Bom, a diferença entre circunferência e círculo, pessoal, é bem nítida, tá bom? Circunferência é apenas esse contorno aqui, tá bom? Então, veja bem, circunferência é apenas o contorno, tá bom, pessoal? Bom, toda circunferência ela tem um centro, que aqui nós chamamos de C. Então, aqui na circunferência eu coloquei aqui um ponto A, ou seja, desse centro aqui, se você traçar segmentos até essa linha verde, todos vão ter a mesma distância. É o que nós chamamos de raio, tá aqui, esse R aqui é o raio. Professor, e uma circunferência, o que é o raio? O raio é um segmento de reta que tem a origem no centro e tem a outra extremidade na própria circunferência, tá bom? Como assim, professor? Então, se você fizer, por exemplo, esse bem aqui, ó, esse segmento de reta aqui, isso aqui também é um raio, tá bom? É igual esse outro Rzinho que tá aí, ó. Vou chamar aqui de ponto B, por exemplo. Isso aqui formou um ponto aqui, ó. Então, qualquer segmento de reta que tem origem no centro da circunferência e vai até a circunferência, que é essa borda verde aqui, é chamado de raio, tá bom? E se você tiver, por exemplo, um segmento que passa pela origem e tem as extremidades na própria circunferência, vou chamar esse ponto aqui de C, por exemplo. Então, esse segmento BC, ele é chamado de diâmetro, tá bom, pessoal? Só por curiosidade aqui. Aqui do lado direito nós temos o círculo. O círculo, gente, ele é a representação da circunferência, que é o contorno, juntamente com todos os seus pontos internos, que a gente preencheu aqui de cor verde, tá bom? Todos os pontos internos aqui, ó, juntamente com a circunferência, formou o círculo. Apenas para a gente estar diferenciando circunferência de círculo. Círculo é o conjunto de pontos, né, resultantes da união entre a circunferência e seus pontos internos. Todo preenchido aqui de verde, então formou o círculo. E circunferência é apenas este contorno, tá bom? Vamos seguir adiante. Bom, arco de circunferência é o nosso segundo tópico. Então aqui eu tenho que mostrar para vocês que em uma circunferência como que a gente pode estar representando um arco, tá bom? Vamos aqui pegar aqui um instrumento aqui, pessoal. Por exemplo, o compasso. Eu vou estar diminuindo aqui o tamanho dele, porque esse compasso aqui ele vem um pouco grande, certo? Vou desenhar aqui uma circunferência. Deixa eu desenhar essa circunferência aqui de verde mesmo, tá bom? Vamos aqui desenhar aqui uma circunferência para a gente compreender melhor aqui essa situação. Vamos lá. Vou traçar aqui a nossa circunferência. Tá aqui a circunferência. Vou destacar nessa circunferência aqui, por exemplo, uma cor diferente, só para representar o arco, viu? Vamos lá, isso aqui de amarelo. Pronto, não vou mais precisar aqui do compasso, não.
Bom, observe que nós colocamos aqui, gente, uma circunferência, né? Cor verde, amarelo, e aqui é o centro. Eu vou chamar esse centro aqui, gente, de centro. Só vou tirar essa cor amarela, porque ela vai ficar muito fraca. E aqui é o centro da circunferência, aqui é o centro que eu vou chamar de O. Essa parte verde aqui que é a maior, mas eu vou prezar essa parte amarela aqui para estar representando um arco. Vou chamar aqui esse ponto de A. Bem aqui é onde deixou de ser amarelo para ser verde, vou chamar de B. Então, pessoal, nós temos aqui um arco. Professor, o que é um arco? Um arco, gente, está aqui, ó. Coloquei aqui uma definiçãozinha para a gente ler. Um arco de circunferência é um subconjunto, ou seja, um conjunto menor, né? É um subconjunto de pontos da circunferência que estão entre dois pontos, ou seja, entre dois pontos dados, no caso, eles estão limitados. A circunferência maior que nós traçamos aqui, ela era toda de cor verde. Então, dentro desta circunferência, eu mostrei para vocês, ó, uma partezinha que é amarela, delimitada pelos pontos A e pelos pontos B. Então, nós temos aqui que esse não é um segmento de reta, porque isso aqui não é reto. Nós temos que isso aqui, que é representado dessa forma, é um arco de circunferência. Observe, pessoal, que quando nós... Não é arco, é arco. Quando nós traçamos o arco, nós temos duas situações. Nós temos um arco menor, que é esse arco aqui, ó, que é representado de cor amarela. E temos um arco maior, tá bom, pessoal? Eu só quero que fique bem claro isso aí. Então, a questão toda vez vai delimitar para vocês de qual arco vai estar se referindo. Se é o arco maior, se é o arco menor, tá bom? Então, o que é um arco? Um arco é como se fosse, dentro da circunferência, uma delimitação menor da circunferência, onde ela é representada por dois pontos. A definição aqui está bem bonitinha, pessoal. É um subconjunto, menor, de pontos, né, da circunferência, no caso o contorno, que estão entre dois pontos dados entre dois pontos. Tá aqui, ó. Então, isso aqui é um arco, né? Essa parte aqui representada de amarela é um arco, tá bom? Essa parte aqui é para vocês compreenderem em uma circunferência o que é um arco, tá certo? Então, esse aqui é um arco de circunferência. É um arco de quê? De circunferência. Nós já sabemos o que é circunferência. É um arco de circunferência. Ok? Vamos aqui para o nosso próximo item. Ângulo central. Bom, se nós já sabemos o que é um arco de circunferência, agora vamos mostrar para vocês, o que é um ângulo central. Um ângulo central, pessoal, é um ângulo que fica no centro, né? E esse centro aqui só pode estar se referindo à circunferência. Então, eu vou aqui pegar novamente aqui um compasso, aqui para a gente estar traçando aqui uma circunferência. Observem só aqui. Eu vou traçar aqui a circunferência, para a gente ver como é que vai ficar aqui, ó. Aqui está a nossa circunferência. E o que eu quero mostrar para vocês é um ângulo central, né? Professor, como é esse ângulo central? Deixa só eu representar aqui de amarelo. Um outro arco aqui para a gente... No caso aqui não deu. Observem só como é que eu vou representar aqui para vocês. Vou estar representando aqui de cor amarela. Vamos lá, vamos representar aqui um pequeno arco aqui, ó. Não é para deslocar. Aqui, ó. Vamos imaginar aqui que eu queira representar para vocês aqui, pessoal, ó, essa delimitação aqui, ó. Vou delimitar aqui. Vou mudar de cor para ficar melhor. Aqui vai ser ponto A. E bem aqui onde eu comecei de amarelo, vai ser o ponto B. Observe que bem aqui é o centro da circunferência, né? Que eu estou chamando de O. Professor, o que é um ângulo central?
Tá aqui, ó. Um ângulo central é um ângulo cujo vértice, né, desse ângulo coincide com o centro da circunferência. Então, se eu traçar esse segmento aqui, ó, bem no centro da circunferência, e traçar aqui esse outro segmento aqui em direção ao B, o que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu o seguinte, que nós temos aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Essa parte aqui é um ângulo, ó. Isso aqui é um ângulo central, que eu vou chamar de alfa. Então, professor, o que é um ângulo central? É um ângulo cujo vértice dele, ó, que o vértice dele coincide justamente com o centro da circunferência. Ó, o valor desse ângulo aqui, gente, central, é o mesmo valor aqui desse arco aqui, tá bom? Em graus, eles vão medir a mesma quantidade. Por exemplo, se esse ângulo alfa aqui for de, sei lá, 40 graus, o arco AB também vai ter medida igual a 40 graus. Só para ficar bem claro isso para vocês, tá bom? Então, aqui no caso aqui, ó, o alfa, ele é o quê? Aqui no nosso exemplo, ele é um ângulo o quê? Central. Professor, o que é um ângulo central mesmo? Em uma circunferência, é um ângulo que tem o seu vértice bem no centro da circunferência. E o valor desse ângulo é o mesmo valor do arco. Se o arco for 80 graus, o ângulo central, ele também é de 80 graus. É apenas um exemplo aqui para a gente compreender melhor. Então, o ângulo central é ângulo que tem vértice no centro da circunferência. Tá bom, pessoal? E ângulo inscrito. Professor, o que é ângulo inscrito? Ângulo inscrito, pessoal, quando que você tem um ângulo inscrito em uma circunferência? Você só vai ter um ângulo inscrito em uma circunferência se somente se o seu vértice, ou seja, o vértice desse ângulo, pertence à circunferência. Professor, como assim, professor? Seguinte, vou mostrar para vocês aqui novamente como é que vai acontecer aqui essa situação aqui. Veja bem, primeiramente é necessário a gente traçar uma circunferência, aqui eu fiz de cor verde, tá certo? Nós estamos falando de ângulo inscrito, não vá confundir ângulo inscrito com ângulo central. Bom, o centro da circunferência ele vai coincidir aqui, pessoal, aqui com a parte aqui do compasso, que também no centro, então é o centro da circunferência. Eu vou marcar aqui duas situações aqui para a gente compreender ângulo inscrito, porque no final vai acontecer uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central, que é basicamente o que de mais importante tem nessa aula aqui. Bom, deixa eu marcar bem aqui, por exemplo, de amarelo aqui, um ângulo aqui, por exemplo, deixa só eu desmarcar aqui, porque vou pegar aqui a cor amarela e vou fazer um pequeno arco aqui para a gente compreender em cima desse verde aqui, ó. Pronto. Bom, o que vai acontecer? Aqui ficou o centro da circunferência, bem no meio aqui, ó, tem um X, um sinalzinho de mais, ó, ele é o centro da circunferência. Eu vou marcar aqui, por exemplo, vou chamar bem aqui esse ponto aqui de A. Isso aqui é um arco, pessoal, que o professor está representando aqui, ó. Vou chamar isso aqui de B. E aqui é o centro da circunferência, que eu vou chamar de O, certo? Bom, não se esqueça da definição de ângulo inscrito. Um ângulo é inscrito a uma circunferência se e somente se o seu vértice, né, pertencer à circunferência. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tiver esse ângulo aqui, ó, vou fazer um ângulo aqui qualquer. Vou até aqui, depois eu vou sair desse ponto aqui, ó, vou até, por exemplo, o ponto B.
ok? Vou representar agora, pessoal, aqui para nós o ângulo central, tá bom? Vou representar o ângulo central aqui, ó. O ângulo central, ele tem que ter origem no centro, aqui, ó, na circunferência. Isso aqui é o ângulo central, não é o ângulo inscrito, não. Tá bom? Isso aqui é o ângulo central. Só porque aí ficou uma reta, ficou feio. Isso aqui é o ângulo central, que é aquele ângulo que tem o quê? Que tem o seu vértice no centro da circunferência. O ângulo inscrito, gente, é esse aqui, ó. Esse aqui que é o ângulo inscrito, ó. Esse ângulo aqui. Ele é o ângulo inscrito. E aqui eu vou chamar de C. Vou chamar esse ponto aqui de C. Pronto. Professor, qual é a relação que existe entre o ângulo central e o ângulo inscrito? Eu vou chamar aqui, por exemplo, o ângulo central de alfa e vou chamar o ângulo inscrito de beta. Professor, como assim o ângulo inscrito? Gente, o vértice desse ângulo aqui, ó, ele está sobre a circunferência. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito. Existe uma relação que é a seguinte. Um ângulo inscrito, ele equivale a metade do ângulo central. Gente, essa relação é muito importante para vocês estarem resolvendo problemas que envolvam o ângulo inscrito ou o ângulo central. Sempre que ele fornecer um dos dois, você vai conseguir resolver questões que trabalham isso aí. Por exemplo, quem é o ângulo inscrito aqui? É o beta. Nós estamos chamando aqui de beta. Pois esse ângulo, ele equivale a metade do ângulo central. Que no nosso caso aqui, gente, ó, é o alfa, tá certo? Essa formulazinha aqui sempre vai ser interessante para a gente estar resolvendo, tá bom? Se o ângulo inscrito é metade do ângulo central, então, uma outra conclusão que nós vamos tirar. O ângulo central sempre vai ser o dobro de quem? Do ângulo inscrito. Ok, pessoal? Dobro é 2 vezes. No caso aqui para nós, alfa é ângulo central e beta é ângulo o quê? Inscrito. A gente só não pode, pessoal, tá confundindo essas definições aqui, tá bom? Lá nos exercícios eles vão perguntar tipo assim, qual a medida do ângulo inscrito quando o ângulo central, por exemplo, for 100? Se acontecer isso, gente, é só dividir por 2 que você acha o ângulo inscrito, tá bom? Tudo bem? Deixa para a gente resolver exercícios quando a gente for fazer uma revisão sobre esse conteúdo, que aí eu vou colocar umas questões a respeito disso aqui, tá bom? No mais, é isso que eu queria que vocês compreendessem. Essa relação aqui, gente, é a mais importante que tem nessa aula aqui, tá bom? Entre ângulo inscrito e ângulo central. Essa aqui é a relação. A medida do ângulo inscrito sempre vai ser a metade do ângulo central, ok? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham compreendido, né, esta aula sobre arcos e ângulos na circunferência. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, tá bom, pessoal? Tem um canal, né, dos professores de Timon. Você pode estar perguntando, postando, ou no próprio canal do professor Paulino, ok? Grande abraço a todos.